Hoje o Saúde em Prática vai tratar de algumas doenças que atingem a pele: hiperidrose, queloide, herpes, herpes zoster e icterícia. Você confere as causas, sintomas e tratamentos de cada uma delas agora no Saúde em Prática. E para falar sobre as doenças de pele, o nosso convidado é o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Hamilton Stolf. Doutora Hamilton, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no Saúde em Prática. É um prazer meu de estar aqui e poder esclarecer algumas coisas dessas dermatoses tão frequentes no dia a dia, né? É verdade. Bom, ao longo do programa, doutora Hamilton, nós vamos exibir algumas fotos, de algumas doenças de pele, então, de todos os assuntos que a gente vai falar. Então, a gente vai ver agora a primeira sequência, que trata-se de um caso de hiperidrose. Doutora Hamilton, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a hiperidrose. A hiperidrose é aumento do suor, geralmente, nas mãos, nas regiões axilares, ou seja, nas axilas e mesmo nas plantas dos pés. O suor é uma coisa normal. Quando nós temos febre, existe e essa febre abaixa, você percebe que há uma sudorese. Quando praticamos esporte também, o suor ajuda para esfriar a superfície corpórea, esfriar o organismo, porque nossa atividade física gera calor e o suor é importante. Algumas pessoas apresentam essa hipersudorese, o aumento do suor produzido pelas glândulas écneas, as glândulas do suor. E geralmente são quadros mais frequentes em crianças. Sabe, aquela criança que vai à escola e durante a prova ela praticamente molha todo o caderno de anotação, ela não consegue segurar a caneta devido à grande sudorese, o aumento do suor nas regiões das palmas e também das plantas dos pés. Como é que se dá o surgimento da hiperidrose, doutora Hamilton? Quais são as causas dessa doença de pele? Então, como muitas doenças cutâneas, a causa é desconhecida. Há uma certa predisposição genética para ter isso, mas aquela pessoa foi sorteada a ter hiperidrose, né? Ela tem que ser ensinada muitas vezes a diminuir o nível de estresse, a se acalmar. Às vezes há técnicas de relaxamento. Existem inclusive algumas drogas que nós usamos, algumas medicações, algumas pomadas para tentar diminuir. Algumas medicações por via oral que pode ser dada também para diminuir a quantidade de suor. E até uma cirurgia que é feita, inclusive na nossa faculdade, que você faz uma simpatectomia, você corta os nervinhos que passam do lado da coluna vertebral, através de uma cirurgia no centro cirúrgico, com todo o aporte necessário, para corrigir essa hiperidrose. Agora, doutora Hamilton, nós vamos falar do queloide. O que é o queloide, doutor? O queloide é uma cicatriz que fica bem grande, aumenta de tamanho de maneira exagerada. É normal nós, depois de fazermos algum corte, alguma cirurgia, nós apresentarmos uma cicatriz elevada. E essa é chamada cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, de modo geral, ela tem uma resolução espontânea. Normalmente ela resolve. Depois de 4, 5, 6 meses, a cicatriz aplana e fica do nível da pele. Já o queloide, não existe um sinal da pele falar pare de fazer cicatriz. Não, a pele continua fazendo cicatriz. Ou seja, fica como fosse um bolo de forma que se extravasa da forma. Ele não tende a melhorar. É mais comum em pacientes orientais, em pacientes morenos, negros, fazem queloide realmente. E já dá para saber quais as causas do aparecimento desses queloides também? Então, é um quadro racial, são pessoas, geralmente pacientes, como já falei, morenos, que se submetem a cirurgias, ou cesariana, ou apendicectomia, ou cirurgias plásticas. É maior frequente nesses casos nas regiões anteriores do tórax, aqui na frente, ou no dorso, a maior tendência a ter isso. Existe como fosse a pele começa a fabricar cicatriz mesmo, de maneira exagerada. Por que acontece isso? Isso eu fico devendo, assim, mas
o que acontece é que não existe a inibição da formação do colágeno ao nível da derme. Então, perpetuando no processo de cicatrização, perpetuando o processo. E não tem um sinal vermelho. Não, pare de cicatrizar, que não precisa mais. Não existe. Como minimizar isso? O que fazer para ele parar, de repente, então, esse processo de cicatrização? É possível? Tem algo que é feito? Então, o tratamento do queloide geralmente é a retirada. Existem vários tratamentos. Né? Com tudo que tem muita coisa para tratar, nenhum é plenamente 100% eficaz no tratamento. Né? É um desafio da medicina o tratamento do queloide. Sim. Nós temos um polo de estudo de queloide na Faculdade de Medicina de Botucatu muito forte. Sim. E com ótimos resultados também, com várias teses, mestrado e doutorado na radioterapia. Então, uma conjunção. Você retira totalmente o queloide. Sim. E nas primeiras horas e dias você aplica uma radioterapia, que é acelerador linear de elétrons, um aparelho que nós temos em Botucatu, para inibir justamente na fase inicial que a cicatriz fique forte, que a cicatriz fique queloidiforme, queloidiana. Entendeu? Aí inibe. Inibe. Daí o paciente desenvolve uma cicatriz normal, ou seja, uma cicatriz. Não há, hoje em dia não há como não cortar nessas áreas, principalmente da região anterior do tórax, e não formar uma cicatriz. Os recursos de cirurgia plástica, cirurgia dermatológica, é esconder a cicatriz. Então, agora, doutora Milton, ele pode gerar algum problema mais grave à saúde ou é mais uma questão estética mesmo? É uma questão estética mesmo, mas há casos deformantes, que a pessoa, queimados, por exemplo, que ela fica muito deformada. A orelha cresce massas queloidiformes, que a gente chama, são verdadeiros tumores. Há casos graves e há casos leves. E há casos de cicatriz hipertrófica que vai melhorando. Então, se a cicatriz passou 6 meses, não aplanou, não melhorou, ou ao contrário, aumentou de tamanho, está se formando um queloide. Sim. Então, há algumas drogas que nós injetamos para diminuir o queloide, como os corticosteroides. Há várias táticas para abordar esse difícil dilema, esse difícil desafio que é o queloide. Interessante. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui, a gente vai para um intervalo e no bloco a gente vai falar sobre herpes. Então, continue com a gente, Saúde em Prática, volta já. Saúde em Prática está de volta e conosco está o Dr. Hamilton Stolf, dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, tirando as nossas dúvidas sobre algumas doenças de pele. Agora, doutor, nós vamos iniciar este bloco falando de uma doença contagiosa que traz muitos constrangimentos quando se manifesta, né? Que é a herpes. E a gente vai ver algumas fotos agora. Doutor, como é que ocorre a contaminação que causa o herpes? Então, o herpes simples é causado por um vírus, o herpes simples omnis, sim. Tem 2 tipos, né? O tipo 1, que causa essas lesões vesiculares, que parecem cachos de uva, assim, geralmente umas bolinhas, né? Umas bolinhas de água num dos cantos geralmente do lábio inferior. É unilateral. Mas pode também afetar a região do lábio superior, o nariz. Ele pode ser fora da área bucal. Pode ser em outras partes do corpo, né? Eu tive uma paciente que sempre apresentava um herpes nas regiões das costas, laterais das costas. E não era as ósseas, era herpes simples. Às vezes as pessoas demoram para descobrir porque o mais comum é no lábio, né? Agora, como é que ocorre essa contaminação com o vírus que causa o herpes, doutor? Bom, a criança, ela sendo beijada por alguém que tem ou não, ela vai adquirir através da saliva, através de perdigotos, o herpes, através geralmente do beijo. E se a criança for de 4, 5 anos, muitas vezes ela nunca entrou em contato com esse vírus, certo? Ela pode desenvolver uma infecção tipo aftas importantes dentro da cavidade da boca, com febre, um quadro dramático que é motivo para a procura do pronto-socorro, que é chamado primo-infecção herpética. Daí, o organismo próprio, a própria imunidade
da criança se restabelece e em poucos dias, uma semana, ela debelou, acabou com o herpes dela, né? O herpes fica guardadinho ali nas terminações nervosas do lábio, dentro das fibras, pequenas fibrinhas nervosas, quietinho lá o vírus fica. Passado muitos anos, na adolescência, eventualmente pode surgir agora umas crises do herpes, aparecimento Sim. do herpes. Geralmente arde no local, ela vai ter um desconforto local no lábio inferior e surge, como você falou, as pequenas vesículas, pequenas bolinhas, agrupadas a outras, dando um aspecto, às vezes, até de um grão de sagu, geralmente e o que faz com que ele desabroche, com que ele retorne, geralmente queda do estado imunológico, regimes de emagrecimento, o sol também muito forte também faz com que ele desencadeie o herpes simples. Então, a criança teve a prima infecção, ficou latente por um tempo, pode ficar latente o resto da vida, mas alguns pacientes, em 50% deles, eventualmente, começam a ter as crises, ou seja, os surtos de herpes. Sim, mas necessariamente só acontece a partir dessa idade, assim, da infância ou não? Pode ser em qualquer idade as pessoas podem ser contaminadas. Assim, mas é mais comum na criança fazer a prima infecção, às vezes nem faz, porque conforme o sistema imunológico da criança vai entrando em contato, ela vai se equilibrando, mas ela se adquiriu o herpes. Talvez todos nós aqui, se fizermos um sorologia, nós já temos títulos anticorpos contra o herpes, certamente. Só que um tem e outros não, né? Depende dos fatores desencadeantes do herpes. A pessoa contaminada não necessariamente pode desenvolver, então, essas feridas. A pessoa pode ter o vírus, mas pode, de repente, não desenvolver. Não. Se ela for usar filtro solar, usar aqueles batons protetores labiais, se souber controlar os níveis de estresse e ansiedade, não existe vacina contra o herpes simples, por enquanto. Há um grande estudo sobre isso. Agora, se ela tiver surtos, pelo menos 4, 5 surtos anuais, né, existe drogas antivirais que a pessoa pode tomar. Tanto para encurtar, né, a instalação, a doença, abortar a doença, como a gente chama no jargão médico, como também suprimir os surtos que ela apresenta. Os antivirais são dados por boca e que realmente não tem efeitos colaterais mínimos e que suprimem os surtos. As pomadas antivirais têm pouco efeito. O que a gente mais recomenda é limpeza cuidadosa do local, para que não infeccione. Às vezes uma pequena pomada de antibiótico local também pode ser usado, mas não existe um tratamento, além do antiviral oral, que possa suprimir os surtos de herpes simples. Agora, doutor, o herpes pode ser confundido com outras doenças, por exemplo, como a afta? O que diferencia, por exemplo, uma afta do herpes? É uma boa pergunta. O herpes geralmente é um herpes labial. A afta normalmente afeta mais a língua, a região interna da boca. São feridas mesmo, extremamente dolorosas. O herpes, normalmente, ele é cutâneo mucoso, é na pele que ele apresenta. Só na prima infecção na criança que pode ser dentro da mucosa. Agora, o herpes, o tipo da cintura para cima é o tipo 1. Do tipo 2 é mais de transmissão sexual. Então, apresenta também vesículas. As vesículas podem ser dentro, assim, internamente. Geralmente na região genital é de transmissão sexual. Agora a gente então já está falando sobre a herpes tipo 2, né? Que normalmente é na região genital, como o doutor acabou de dizer. Agora, quais são os sintomas então desse tipo de herpes, doutor? É mais ou menos semelhante ao labial. Né? A pessoa tem um certo desconforto e aparecem lesões tanto no introito vaginal, na região da vulva ou na região do órgão, do pênis, por exemplo, do homem, surgem essas vesículas que acaba ficando com aspecto, inclusive, parece mesmo aftas locais. São pequenas, a pele se encontra exulcerada, raladinha, como fosse aftas locais.
É muito difícil, quando nós consultamos uma paciente, nós pegarmos ou examinarmos na fase vesiculosa. Elas nos procuram, ou eles nos procuram já com as lesões mais feridas localmente, mas certamente um raspado ou um exame já mostra que é o herpes simples, no caso genital, tipo 2, que é de ocorrência. Agora, doutor, o tratamento da herpes genital, da herpes tipo 2, é parecido com o tratamento do Exato, tipo 1? Exatamente. Também com antivirais via oral extremamente efetivos e são caros, mas são bem efetivos. Acredito que a rede pública existe medicamentos assim populares, os antivirais estão lá colocados também. Sim, agora, doutora Milton, já que o herpes é uma doença contagiosa, como evitar? Existem algumas dicas, algumas recomendações para que a gente evite o contágio? É difícil, né? Nós estamos constantemente beijando nossos filhos. Algumas mães beijam na boca, assim, dão aqueles beijos selinho. É muito difícil. É um vírus é um vírus mundial. A propagação dele é que, graças a Deus, o organismo humano é muito perfeito. A nossa imunidade realmente e o nosso equilíbrio orgânico combate todos esses vírus aí. Raramente nós temos grandes problemas assim. O Saúde em Prática vai dar uma rápida pausa e na volta nós vamos falar sobre o herpes zoster e também da icterícia. Então a gente volta já. Saúde em Prática está de volta, hoje tratando de algumas doenças de pele. E aqui conosco está o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, o Dr. Hamilton Stolf. Dr. Hamilton, no bloco passado a gente estava falando sobre a herpes, né, de alguns sintomas. E acho que também uma coisa que diferencia a herpes da afta, né, de outras doenças, é que a herpes, o primeiro sinal é aquela coceirinha chata também, né? É um dos sintomas da herpes, né? Sem dúvida. Quem tem sabe que vai coçando, existe um desconforto no lábio, arde. Ele já sabe que ele vai apresentar um surto. O prurido, a coceira, é um sinal importante, o ardor principalmente, que ali é o início do surto do herpes. E aí é importante já ter o tratamento, então, né? se ele começar a tomar já o antiviral, já praticamente às corta... vezes nem desenvolve, né? Desenvolve. A herpes. Aí eu queria saber de você, doutora, assim, se a doença ela pode chegar num nível muito grave, assim, é uma doença que deve ficar atento, assim, ela pode ser preocupante? Em pacientes que têm debilidade imunológica, que tomam drogas, quimioterapia, transplantados renais, ou seja, são pessoas que têm até maior cuidado mesmo, às vezes usam até máscara, você deve ter visto assim, porque a herpes nesses pacientes, eventualmente, raramente pode cursar com encefalites, meningites herpéticas, que são graves e são muitas vezes tratados na unidade intensiva, com antivirais intravenosos e tudo. Tem que ter um cuidado a mais, né? Exato, é um espectro, toda doença tem um espectro. Graças a Deus esses casos são muito raros. Interessante. Agora, doutor, nós vamos falar sobre o herpes zoster. A gente vai ver algumas fotos também de casos dessa doença, apesar do nome, né, herpes, o herpes zoster é diferente do herpes, né, doutor? O que é o herpes zoster? Então, é da mesma família do herpes, mas aqui já é um varicela zoster, o vírus. Há parentescos entre o herpes simples e o zoster, mas o zoster é o mesmo vírus da catapora. Então, a criança teve a catapora ou não teve a catapora, foi vacinada e aqueles vírus da catapora ficaram nas terminações nervosas, embaixo da pele, dentro da pele, que a pele é rica em terminações nervosas, quietinho lá. Sim. Também por algum motivo de imunodepressão, fatores de estressante, o paciente começa a apresentar umas dores nas costas, inicialmente, que é o local mais comum. E procura, às vezes, até ortopedista, neurologista, troca de colchão, e a dor persiste, geralmente na região das costas, assim, próximo da coluna. E 2 ou 3 dias depois que a dor
persistir, uma dor importante que impede que a pessoa durma, às vezes, ele acha que é o colchão, começam a surgir aquelas mesmas bolinhas. Como se fosse a da catapora mesmo? Como se fosse da catapora, mas num trajeto que a gente chama zosteriforme, metamérico, acompanhando a costela, que a gente chama. No nosso corpo temos as linhas, né, umas linhas de Blaschke, e nesse caso o zoster ele é linear, de um lado só do corpo, ou também chamado cobreiro, e começam a aparecer essas vesículas, no caso, parecem vesículas de grãos de sagu, como no herpes simples. Elas têm espírito de família, uma próximo da outra, assim, começam a surgir. E daí que o diagnóstico se estabelece, né? Eu tive pacientes até que vinham trazendo a ressonância, a tomografia da coluna, etc. Eu falei, não, nada disso. Você tem um problema dermatológico. Olha só. Agora, doutor, quais são os motivos, o que faz essa catapora, né, esse vírus, né, da catapora em formato de herpes zoster retornar ao organismo? É que com o passar do tempo, nossa vigilância imunológica vai caindo. Tanto é que existe uma vacina contra esse vírus. A partir dos 50 anos, a pessoa pode tomar um vírus atenuado para evitar justamente o zoster. Não está disponível no SUS, geralmente são as clínicas particulares que aplicam a vacina contra zoster. É por causa, então, da idade mesmo, o organismo vai se debilitando. Ou outras condições, por exemplo, regimes, estresse, doenças, cânceres em outros locais também, eventualmente, podem precipitar um zoster. Portanto, a consulta médica, uma história clínica do paciente também é importante, se ele está emagrecendo, se não está. E como é feito o tratamento do herpes zoster, doutor Hamilton? São também com as drogas modernas que nós dispomos atualmente, antivírus, contra vírus. Então, quanto mais cedo você entra com o diagnóstico e com a droga, você também diminui muito a dor, que é o problema dos ossos, não é só essas bolinhas, não. Essas bolinhas evoluem, às vezes cicatrizam completamente, sem deixar nenhuma cicatriz, mas o paciente fica persistindo uma dor por anos, que é chamada neurite pós-herpética, que impossibilita, inclusive, de dormir legal. A vida dele fica um transtorno, assim, por causa dessa dor. Então, não é porque é dermatológico, não, é que afeta as terminações nervosas também. E quando aqui afeta a face, ele pode afetar a córnea, úlceras de córnea, casos de cegueiras, assim. Particularmente quando os ossos afetam a ponta do nariz. Quando as vesículas afetam a ponta do nariz, por comunicações nervosas, esse paciente certamente vai ter que procurar um oftalmologista para tratar a sua úlcera de córnea. Então não é só a pele, não. E as zoster, por exemplo, necróticos, hemorrágicos, gravíssimos também. Portanto, acho que uma boa indicação, uma boa dica é a vacinação a partir dos 50 anos contra o zoster. Doutor, agora nós vamos falar sobre a icterícia. A gente vai ver algumas fotos novamente de alguns casos, a gente vai soltar agora. E aí eu queria saber o que é a icterícia, doutor, porque frequentemente ela dá em recém-nascidos. Icterícia é a amarelidão da pele e das mucosas também, provocada normalmente no recém-nascido pela degradação do sangue, das hemácias, e a formação de um pigmento, que é a bilirrubina, que impregna na pele. Normalmente, quando é prematuro, ou 50% das crianças que nascem, no 3º, 4º, 5º dia do pós-parto, podem desenvolver, até fisiológico, essa amarelidão. Entendi. Agora, doutor, como é feito o tratamento da icterícia? Eu sei que tem vários remedinhos ali caseiros que o pessoal costuma fazer, mas como é esse tratamento? O que é adequado? Então, o tratamento do recém-nascido é mais ou menos fisiológico. Aquilo vai desaparecendo com o tempo. Conforme o organismo dele vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo, né? E vai consumindo a bilirrubina e vai se desenvolvendo a parte do fígado e as coisas vão se normalizando. Você pode, nos hospitais, você pode ter visto já câmeras assim de fototerapia. A luz, principalmente esses bercinhos com luz fluorescente, aumenta a degradação e melhora rapidamente a degradação do pigmento na pele, da bilirrubina cutânea.
Por isso que se faz fototerapia. Às vezes também tomar sol melhora também, quando o caso é bem discreto. Então a fototerapia apressa a degradação da bilirrubina, que é um pigmento que está na pele. Entendi. Agora, a icterícia, ela pode se agravar? É um quadro que pode piorar ou não? Ela vai se normalizar com o tempo? Então, icterícia, a gente até treme um pouquinho quando vê essa palavra icterícia, porque normalmente são quadros benignos. Mas os pediatras sabem muito melhor que eu que se a criança já nasce com icterícia, e se essa icterícia não melhora, e se os níveis sanguíneos são muito elevados, quer dizer que alguma coisa não vai bem no fígado dessa criança. Então é importante você fazer as dosagens de bilirrubina, ver como estão, ver se está melhorando, não está. Tudo isso faz parte do tratamento na pediatria. Agora, do ponto de vista dermatológico, é apenas um sinal, no caso, que nós devemos ficar alertas ou não, principalmente no adulto. Se o adulto desenvolve uma icterícia, provavelmente é um problema hepático, é uma hepatite A, B ou C, pode o paciente desenvolver esses quadros de amarelidão. O paciente pode ter dificuldade de alteração na bilis ou no fígado, com dificuldade de excretar a bilirrubina, então ele vai ficar amarelo também. Sim. O paciente pode ter cirrose. Então, é uma coisa muito grande assim o espectro que pode gerar a amarelidão e particularmente a amarelidão da pele, né? Legal. Agora, doutor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Saúde em Prática. Foi um prazer recebê-lo novamente. Muito obrigada por todas essas informações e principalmente pela sua disponibilidade, viu? Não, é um prazer estar aqui, Juliana, que vocês são super amáveis. Obrigada. E convido vocês a irem para o departamento de dermatologia lá da Unesp, um departamento jovem, grande. Nós somos em 8 docentes, mais de 25 residentes. Bacana. Temos atendimento monstro lá de pacientes no entorno do Botucatu, em torno de 1 milhão de pessoas procuram o HC da Unesp. Então, para a gente é uma satisfação e orgulho também ver a pujança da Unesp e estar aqui com vocês também. Ai, muito obrigada. Bom, lembrando você de casa que você pode rever este programa e todos os já exibidos em nosso site. Então, eu espero te encontrar na semana que vem. Tchau, tchau.